Olá, amigos. Vamos começar hoje aqui. Deixa eu só dar uma ajustada aqui na imagem aqui, no som. Deixa eu desligar aqui o WhatsApp. Sabe achar agora o WhatsApp aqui. Muito bem. O pessoal já começou a entrar aqui. Alessandra, na beira do mar. Muito bem. Na beira do mar. Toda honra e glória a Jesus. Luciana Braga. Vamos lá, Alessandra. Luciana Braga. Sam Almeida. N. A gente não sabe se N é homem, mulher. Então, fica só N por enquanto, né? Zelma. Sam Almeida. Zelma. Muito bem. Cumprimento a todos aí que estão chegando. Edson Carlos. Isaías. Pernambuco. Maravilha. Eunice. Oi, pessoal. É isso aí. Nicola Magno. Muito bem. Deixa eu começar aqui. Aqui ainda continua um pouquinho frio. Acabei, não deu tempo nem de ligar o aquecedor aqui. Espera aqui, só um minutinho. O aquecedor agora está ligado. Apesar que eu estou de camisa, mas com agasalho por baixo, né? Porque senão você, né? Estava até agora aqui em algumas reuniões aqui, e aí você tem que ficar de paletó, porque são reuniões de trabalho com o pessoal de Brasília, mesmo home office, você, né? Tem que sair direto aqui, sair, já peguei aqui, fiz um roteiro, inclusive eu estou ainda procurando uma imagem que eu gostaria muito de mostrar para vocês, mas infelizmente não localizei a imagem. Apenas uma imagem emblemática que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, mas não sei o que é. É muita coisa, entendeu? Tá vendo? São vários arquivos aqui e não deu. Então, paciência. Vamos fazer com o que tem. Vamos cumprimentar aqui o Fábio Roberto Zaraba. Pedir licença um minutinho aqui. Já tá ótimo. Já tá bem no ponto. Então é isso. Pessoal, vamos lá. Eu fiz hoje, agora no começo da tarde, eu fiz uma live rápida para falar do falecimento de Dom Luís de Orleans e Bragança. Aí recebi alguns comentários, mas que depois eu vou procurar responder com algumas lives que eu pretendo fazer mais para frente sobre o tema que eu abordei na live aí no final da tarde. Então, estamos em oração, né, pela alma de Dom Luís e pela sua família. Fiz aqui um contato com Dom Bertrand, mas no momento oportuno eu vou tratar dessa questão também e outras em lives mais para frente. E hoje nós vamos continuar, né, a falar sobre os objetivos da Agenda 2030 e gostaria muito de tratar nesse tema de hoje, que é o terceiro objetivo. É tanta coisa que eu não sei se eu consigo, numa só live, tratar de tudo que eu gostaria de abordar nesse tema. E eu fiz aqui um roteiro, né, porque eu preparo sempre um roteiro. Pedi licença mais um minuto. Ótimo. Então, eu fiz aqui um roteiro, mas depois eu vi que tem muita coisa que não vai dar para abordar nesse tema, que é um tema importantíssimo. Quer dizer, daqui para frente vocês vão ver que cada objetivo é
É tudo integrado, um mais importante que o outro, mas então a gente vai fazer o que dá para ser feito. O Edson está perguntando isso aqui só depois da convenção. A gente não pode falar nada antes da convenção, porque senão o TSE vem, sabe? Agora, se é o pessoal da esquerda, o pessoal aí, nossa, aí é vista grossa. Agora, se é um pessoal mais conservador, aí, nossa, o pessoal vem com tudo. Então, você precisa ficar, né? Então, vamos lá. Eu também não estou obcecado, né? É uma questão de convite que foi feito e vou me colocar à disposição. Agora, eu estou aqui nas montanhas aqui, como diz o outro, alguém pergunta, Deus é quem sabe, né? Deus é quem sabe. Entendeu? Mas depois, na hora oportuna, a gente vai conversar sobre isso também, né? Vai ter tempo, porque tem um período, tá? Aí no momento adequado a gente vai conversar sobre isso também. Porque eu sou muito sóbrio, discreto e procuro fazer sempre aquilo que é imprescindível no momento certo, com prudência, com temperança, procurando ter sabedoria, sabe, para fazer as coisas direito, né? Eu queria só pedir para vocês se o som tá tudo ok, se tem, né? Porque outro dia me falaram que o som tava com problema, eu acho que não. O meu aparelho de som aqui, o meu microfone tá bem aqui do lado, então, tem aqui nossa, tem uma pequena mariposinha aqui voando aqui, mas é porque eu deixei a janela aqui aberta no escritório, mas eu não vou pedir licença para fechar, não. Vou continuar, vamos começar aqui. Depois, se tiver alguma outra, se entrar alguma outra mariposa aqui, aí a gente vê. Mas enquanto isso, eu vou tomar só mais um pouquinho de chá. Pessoal, eu vou ter que fechar a janela aqui, que está entrando mais mariposa aqui. Só um minutinho. Ok, então vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade aqui às considerações. Aqui, como falo, são apenas alguns apontamentos, né? Não é curso, não é aula, apenas alguns apontamentos, alguns pontos que de imediato considero pertinentes ressalvar sobre esse tema que a gente começou a discutir, que é um tema base para a gente fazer depois outras lives que tem a ver com isso, tá? E que eu acho importante ressaltar esses pontos em relação aos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, né? As tais ODS, porque eles falam que essas ODS, esses 17 objetivos, estão todos interligados, que são assim, eles vêm de 3 grandes grupos, que é aquela base que eles falam que não é só ambiental, é social, econômico e ambiental. Então, no entrelaçamento dessas três grandes dimensões, né, social, econômico e ambiental, vem esses 17 objetivos, com as metas e com toda aquela estratégia que a gente já sabe, que é a estratégia do controle, amarrando os países todos para isso, como a gente já tem dito. E então esses objetivos, eles são, vou mostrar aqui novamente para vocês, tá? São objetivos integrados, tá? Com as questões sociais, econômicas, ambientais, não só ambientais, mas também sociais e econômicas, e as metas para a sua implementação impostas pelos países membros da ONU, que a ONU vem exigindo, né, dos seus países membros, a sua implementação em todos os níveis, nível municipal, estadual, regional, nas entidades, nas igrejas, em tudo, em todos os níveis da sociedade,
isso aí já está impregnado, eles estão entrando, tá? E exigindo a sua implementação. Não é sugestão, sabe? Tipo, você quer? Não, é exigência. É assim, desse jeito que as coisas estão acontecendo. E como eu falei, condicionando empréstimos, principalmente FMI, Banco Mundial, aquela coisa toda, para os governos do mundo todo, condicionando empréstimos, eles falam assistências técnicas. É tipo assim, a gente, sabe, não precisa de nada daquilo, de assistência técnica deles, mas eles vêm e oferecem, não, a gente quer dar uma assistência técnica, para não sei o quê, e os governos, muitos deles tontos, acabam, ai, que bacana, que lindo, maravilhoso, assistência técnica, tá? E começam a fazer acordos, tratados, pá, e essas tais assistências técnicas não refrescam em nada, tá? Para inglês ver mesmo, entendeu? E tudo aquilo que a gente já falou, para que eles cumpram à risca esta Agenda 2030. E essa Agenda 2030, se for implementada do jeito que eles querem, tá? É a mais radical reengenharia social feita em todos os povos da humanidade desde a pré-história. Então, se essa agenda ela for executada do jeitinho que eles querem, olha, eles vão pegar a humanidade e fazer o seguinte, esquece tudo que aconteceu desde a pré-história, tá? E a gente vai começar tudo do zero. Essa que é a pretensão deles. Quer dizer, vocês sabem que no período que se atribui para a história, né? Na história que conta disso, que também há tantos outros questionamentos que agora não vou entrar no mérito, eles colocam lá a descoberta da agricultura, descoberta do fogo, descoberta da escrita, tá? E quando fala na agricultura, não é essa agricultura sustentável que eles estão querendo fazer, é a agricultura tradicional, que a gente conhece, claro que foi também tendo seus aprimoramentos, etc, ao longo dos séculos, mas a pretensão deles é essa, é zerar tudo desde a pré-história, né? Não é pouca coisa não, tá? A ambição deles é maior do que a Torre de Babel, que eles já tentaram uma vez e ela desabou, mas eles sabem como é que é, eles insistem. E o que eles querem chegar é nisso aqui, né? Eles querem, com essa agenda, chegar no grande reset, entendeu? E fazer a mais radical reengenharia social feita em todos os povos da humanidade desde a pré-história. É só isso que eles querem fazer, só isso, nada mais. Então, o grande reset deles como vocês sabem, uma obsessão agora do Fórum Econômico Mundial, e eles não estão de brincadeira. Eu tenho falado com o pessoal, eles não estão de brincadeira, eles estão colocando em execução essa agenda, e trata-se, como eu já falei para vocês, né? Trata-se de uma agenda do controle, tá? Trata-se de uma agenda do controle, de controles estratégicos, como a gente tem dito, do controle do desenvolvimento, justamente para impedir o desenvolvimento das nações, porque é isso, é controle do desenvolvimento. Para quê? Para impedir o desenvolvimento das nações. Isso não são só as nações, tá? Também das pessoas. Então, eles vão vendo assim, a pessoa que começa a crescer, começa a destacar, começa a despontar, mas que não está na toada deles, eles dão um jeito de entendeu? Impedir que a pessoa, né, ela tenha um alcance. É isso que eles têm feito. E agora, com as tecnologias que eles têm em mãos, e principalmente agora com a biometria, com todos esses plataformas digitais, passaporte biométrico, em suma, com toda moeda digital, com tudo isso que eles estão aí, com a cibernética, com a biotecnologia, com tudo isso, então, pronto, agora esse controle, para eles, é total. Entendeu? Então, para eles agora é total. Então, é isso que a gente tem chamado a atenção sempre em relação a isso, para que as pessoas não comprem gato por lebre ao ver essas coisas. Então, como a gente tem dito, né, trata-se do controle do desenvolvimento para impedir o desenvolvimento das nações e fazer com que apenas
os controladores desta agenda, tá? A agenda do poder global tenha mais riqueza, mais poder e mais controle sobre tudo e todos. Por isso que é a agenda do globalismo. É a agenda do poder global, de um poder totalitário, de um novo totalitarismo mais sofisticado, mais sutil, mais perverso, mais danoso, mais devastador que os piores totalitarismos do século XX. E agora planejado, né, e gestado pelas grandes fundações bilionárias que estão acima das nações, acima dos estados, certo? Acima dos judiciários do mundo todo, por isso que eu falo sempre no plural, judiciários, em todos os níveis. Grandes fundações bilionárias blindadas pela mídia, que eles bancam, né? Eles bancam e usam a ONU, tá? Aqui, ó. E usam a ONU, como a gente sempre tem insistido nisso, falado, né? Defendido isso, e usam a ONU, as agências da ONU, para pôr em execução a agenda. Quer dizer, não é a ONU que gesta, que planeja essa agenda. Ela, claro, faz aqueles grupos de trabalho, chama todo mundo, mas a base, ela vem tudo das grandes fundações. Chega lá para, né, o pessoal da ONU, fala só, agora vocês fazem as reuniões de vocês aí, entendeu? Preparam os relatórios, mas a base está aqui, o roteiro está aqui, a cartilha está aqui. E eles vão, né, eles vão preparar os seus relatórios. A partir de 2015, eles decidiram que a Agenda 2030 vai ser imposta na marra, decidiram e ponto final e CFMI, vai ser imposta na marra para todos os países membros da ONU. Então é desse jeito, tá? E eu vou reforçar aqui o que já disse, né, nas lives de ontem, anteontem, que eu penso que é importante a gente entender que ao longo, né, desses objetivos, tá aqui, então isso é uma coisa que a gente vai ter que, assim, entender bem, porque isso é o ponto fulcral dessa questão, que ao longo desses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, tá? O que acontece é aquilo que eu já falei, tá? Na verdade, cada um dos 17 objetivos são eufemismos para justificar controles estratégicos. Então, o primeiro desse controle está aqui, que a gente já abordou numa live, quando eles falam em erradicação da pobreza, tem a ver com o controle populacional. Quando eles falam no segundo, que a gente também já abordou aqui, quando eles falam no segundo objetivo da Agenda 2030, quando eles falam em combate à fome, fome zero, e, né, agricultura sustentável, em suma, combate à fome, quando eles falam nisso, tem a ver, tá? Isso tem a ver com controle dos alimentos. E tá aqui, tá? O terceiro objetivo, que é o que a gente vai falar aqui um pouco hoje, quando eles falam em vida saudável, saúde e bem-estar, tá? Qualidade de vida e tudo mais, isto tem a ver com o que já está acontecendo, mas eles começaram a intensificar muito mais com tudo que eles fizeram durante a pandemia de 2020, que é o controle dos corpos. Então, o terceiro objetivo, saúde, bem-estar, vida saudável, está, quando a gente fala nisso, trata-se do controle dos corpos. E dos corpos humanos. E é isso que a gente vai falar aqui um pouco disso na live de hoje. Essa vai ser uma live ainda mais conceitual e talvez eu acabe tendo que fazer uma segunda live para trazer fatos concretos que eu gostaria de dar como exemplos do que eles já estão fazendo, mas que não vai dar para pôr tudo nessa live, porque existe uma questão, existem algumas questões conceituais que é fundamental a gente entender para saber o que eles querem com isso, como é que eles pretendem fazer esse controle dos corpos humanos usando a biotecnologia e a cibernética. Vocês vejam, já tem até já a internet nos corpos, tá? Então, você veja, isso está tudo interligado. E é sobre isso que a gente vai falar. Quer dizer, desse terceiro objetivo da Agenda 2030, saúde e bem-estar, vida saudável. Agora,
Eu não vou poder aqui detalhar muito, né, muita coisa, ou tudo que eu gostaria, porque esse tema, gente, é assim, é muito sensível ao YouTube. Nossa, o YouTube, esse tema aqui, olha, eles removem canal. Inclusive, já removeram o meu canal. Mandaram cartinha por e-mail dizendo, olha, se você quiser abordar esses temas, aborda indiretamente, mas não seja direto, porque a gente tira o canal. Já tiraram o meu canal o ano passado, tá? Tivemos que recorrer, conseguimos o canal de volta. Depois ficamos um tempo sem nem mexer no canal. Aí, de tanto o pessoal insistir, o pessoal me ligava, dizendo, não, que você precisa retomar o canal, não sei o quê, aquela coisa toda. E eu sentei por aquela correria, um monte de coisa para fazer, tá? Não, que você tem que retomar o canal, não sei o quê, aquela coisa toda. Aí eu falei, tá bom, então já no final, no começo desse ano, a gente falei, vamos lá, vamos ver até aonde dá para ir. Então, esse tema que a gente vai tratar hoje, nossa, é um dos mais sensíveis do YouTube. É aquele que ele fica de olho mesmo. Então, eu vou falar o que dá para ser falado. Entendeu? Vou falar o que dá para ser falado em relação a isso. Que tem a ver com o que está por trás desse terceiro objetivo da Agenda 2030. Então, essa live de hoje, praticamente, né, por conta da correria, aquela coisa toda, eu peguei aquilo que eu já abordei em uma das audiências públicas que eu participei o ano passado, várias audiências públicas contra o passaporte sanitário, como o tema é saúde, então tem tudo a ver. Então eu peguei das várias audiências públicas, peguei uma que tinha a ver com essa questão do terceiro objetivo, para explicar para vocês exatamente o ponto, aquele ponto que tem que ser entendido que está por trás disso. Então, a live de hoje vai ser um pouco aquilo que eu já tratei em algumas audiências públicas e principalmente numa delas que eu vou trazer para vocês, porque graças a Deus a gente, no nosso movimento Legislação em Vida, desde a primeira hora, se posicionou criticamente em relação aos abusos cometidos durante a pandemia, todos eles, a gente se posicionou publicamente, tá? A gente sempre se posiciona publicamente, não tem nada de, passar pano, tibieza, tergiversação, não tem nada disso não. E quem conhece o nosso trabalho sabe de longa data que a gente sempre se posicionou, é por isso que a gente sempre esteve meio que à margem, né? Porque eles sabem, né, o nosso pensamento, entendeu? Eles sabem o que a gente pensa, que a gente não é trouxa, que a gente não é tonto, que não tem diploma de otário aqui, que a gente estuda, tá certo? E estuda fonte primária, não é, cartilinha de cursinho, entendeu? Documento fonte primária, no original, da época. Então, a gente está pronto para discutir, debater com qualquer especialista acadêmico que venha aí para não sei o quê, e por aí afora. Então, é por estudar a fundo essas questões que a gente se posiciona, tá? Não é por desinformação ou por estar desinformado, não, por justamente estar muito bem informado do que esse pessoal, do que essa patota está fazendo, que a gente se posiciona, por justamente estar muito bem informado e não, aí do ponto de vista moral, não pecar por omissão ou por conivência com isso que está acontecendo, entendeu? Então, a questão que eu abordei em uma das audiências públicas, que eu participei contra o passaporte sanitário, bom, foram tantas, né? E graças a Deus a gente conseguiu um bom resultado do ano passado para cá, a gente conseguiu formar grupos em quase todos os estados do Brasil, conseguimos conversar com os deputados, nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, e conseguimos vários estados conseguiram barrar o passaporte sanitário, sabe? Quando absolutamente ninguém falava do assunto, me recordo que eu fui um dos primeiros, aí naquele programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, eles ligaram para mim e falaram assim, a gente precisa de alguém para falar sobre isso, então eu fui lá, eu falei tudo que tinha que falar, entendeu? Desde o começo.
Eu sugeri que o Ministério da Saúde tivesse uma comissão de bioética realmente comprometida com a dignidade da pessoa humana, para evitar os abusos que foram cometidos em todos os aspectos, etc, etc. E a gente foi lá, se posicionou, acho que fui umas 2 vezes lá nos Pingos nos Is falar sobre isso, entendeu? E foi isso que aconteceu. E na Câmara Legislativa do Distrito Federal, em dezembro do ano passado, eu fiz uma abordagem, que é essa abordagem que eu vou repassar para vocês, mas aqui com um pouquinho mais de calma, porque lá foi, acho que foi pouco tempo que a gente tinha para poder expor, mas aqui eu vou ter um pouquinho mais de tempo para a gente poder detalhar um pouco aquilo que foi lá apresentado, que vale a pena a gente entender melhor. Isso tem a ver com este terceiro objetivo da Agenda 2030, que está aqui, ó, entendeu? Então, isso tem a ver, aquilo que eu falei na Câmara Legislativa, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, inclusive até saiu, não, deixa eu ver se eu acho aqui, eu tinha separado aqui uma matéria, tá aqui, ó, tá vendo? Até saiu uma matéria, audiência pública, debate, eu não vou nem ler porque, né, já sabe, o YouTube, tema sensível YouTube, então, dá uma lida aí, foi feita na Câmara. Nós fizemos audiências públicas em praticamente quase todos os estados do Brasil, tá? E aqui nessa audiência pública, que durante a minha fala, doutor Zeballos também participou, mas só que também virtual, eu também participei virtual, porque eu estou home office, né? Eu estou aqui nas montanhas, né? Não quiser, eu fico em casa desde março de 2020, então estou no home office, entendeu? Então, você acha que eu vou sair para ficar sendo apurrinhado? Na época eu não saí mesmo, entendeu? Com focinheira, essas coisas todas. Não queriam que eu ficasse home office, então eu fiquei home office, estou até hoje home office, entendeu? Eles quiseram, o Klaus Schwab quer todo mundo home office, então não vão poder reclamar, tá? Então, fui lá, fiz a minha fala aqui, aí saiu uma matéria que está no site da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e dizendo o seguinte: mediante participação virtual, manifestaram-se os médicos Roberto Zeballos e Hermes Rodrigues Nery. Aí Zeballos falou, papapá, não vou ler, porque o YouTube é sensível ao YouTube. Então tá bom. Segundo ele, sensível ao YouTube, tá bom. Nesse entendimento, a consequente sensível, tá. Sensível, tá. Então deixa. Tá, aí vamos lá, esse trechinho que eu grifei, eu acho que dá para falar. Por isso, por sua vez, Nery corroborou o posicionamento no qual as justificativas sanitárias são utilizadas como pretexto para o controle, não da doença, mas das pessoas. Então, isso aí a gente, né, se posicionou, tentou falando, a gente bate na tecla às vezes, para as pessoas esquecem. Fala uma vez só, a pessoa esquece, então tem que de vez em quando estar sempre retomando para a pessoa entender a coisa. Então, para a gente entender melhor a agenda do poder global posta em execução a partir de março de 2020, o que a gente viu? E a agenda 2030 tem a ver com isso, porque o que aconteceu em março de 2020 foi um grande teste do modus operandi de como essa execução da agenda já está sendo executada dessa forma. E o que a gente viu, então, em março de 2020, né? Em março de 2020, foi isso aqui, né? Foi isso aqui que assustou a padronização no mundo inteiro, tá? E isso tem a ver com esse terceiro objetivo da saúde e bem-estar, tá? Isso tem a ver com o modus operandi da aplicação da agenda, que é para os 193 países do mundo inteiro. Não, mas que democracia, esquece isso. Vai ser cumprida na marra a agenda. Ponto final está definido. Tá? Tá aí. Entendeu? A gente ficou impressionado como no mundo inteiro, todos os governantes, com raríssimas exceções, aqui no Brasil também teve um posicionamento que não foi assim 100% assim subserviente, mas não foi, né? Mas teve vários outros problemas, STF que entrou, governadores e outros, até ministros também que destoaram, etc., que abraçaram a agenda, como a gente sabe disso, etc., etc., mas no mundo inteiro a gente ficou impressionado como o pessoal acatou acriticamente as medidas impostas
que tem a ver com esse terceiro objetivo da Agenda 2030. O que a gente viu foi um tsunami sanitarista que tomou conta. Esse tsunami sanitarista, aqui, ó, inclusive, na época até escrevi numa postagem, hoje eu escrevo praticamente, eu nem posto mais quase nada no Facebook, só orações do Ângelos, uma coisa aqui, outra ali, mas na época eu tinha um grupo privado no Facebook, eu ia todo dia lá, ia postando. Então, em relação aqui às focinheiras, por exemplo, estava na cara, mas poucas pessoas perceberam isso. Eu escrevi assim no dia 10 de junho de 2020, quer dizer, ali na coisa, né, na coisa acontecendo. Queriam isso desde o começo, tá? E isso tem a ver com a agenda. Todos com a marca do controle. O vírus é só pretexto. Se algum governante local revogar o decreto, o judiciário anula a revogação. Acabou, simples assim. O governante local, não, peraí, pô, vamos ter bom senso, tá? Não, o judiciário veio, o que foi? Canetada, como aconteceu com vários municípios, com prefeitos de vários municípios, canetada em cima, tá? Mídia e judiciário, entendeu? A mídia blindando, o judiciário canetado em cima. Os biocratas e globalistas estão eufóricos, isso eu escrevi no dia 10 de junho de 2020. Os biocratas e globalistas estão eufóricos, sadicamente, porque tem um componente sádico nisso, claro que tem. Claro. Eu tratei aqui, fiz uma live aqui para falar da Mary Shelley, falei do Fausto, mas não falei do Sade. É complicado essa temática do Sade, bem complicado. Mas eles, nossa senhora, eles ficaram eufóricos, sadicamente, de ver o que estava acontecendo. Eles precisavam disso para sentirem que estão mesmo com o controle da situação. Por isso que fez isso, que obrigou todo mundo a fazer isso, ou obrigou a esses exageros todos, a essa histeria toda que nós vimos, entendeu? Eles precisavam se sentir que eles estavam no controle da situação. Precisavam exteriorizar esse controle. Por isso, a estratégia da imposição das focinheiras para todos. Tá? É focinheira mesmo. Tá? O pessoal fala assim, ai, eu não sei o que, para das contas. Tá? É isso aí, entendeu? Indistintamente, todo mundo teve que usar. Eu não usei, graças a Deus, entendeu? Deu graças ao bom Deus, olha, eu só tenho que agradecer. Se quiseram que eu ficasse com home office, então tá bom. Não quiseram que ficasse com home office. Aqui nas montanhas, para que eu vou usar? Conseguiram até muito mais fácil do que imaginavam e com muito mais rapidez. Os governantes locais, nossa senhora, se demonstraram títeres. Títeres. Dá para entender quem manda? O inimigo invisível não é apenas o vírus, mas quem manda. A ordem vem de fora, de quem está impondo a agenda na marra. Foi isso que aconteceu. Não teve como. Não teve. A histeria foi de uma tal forma que não teve como, tá? E eu, como falei, só pude dar graças a Deus que, entendeu? Eu fui preservado disso, tá? Bom, só tenho que agradecer. Eu fui preservado disso. É que nem um camelo quando está no deserto, eu já contei uma vez, quando vê uma tempestade de areia, o que ele faz? Ele agacha, né? O camelo é alto, né? Ele agacha assim, põe a cabeça assim, para baixo, assim, perto da areia, deixa a tempestade passar, depois ele levanta, pá, e toca o barco. Porque a coisa foi feia. Não foi fácil, não, 2020, tá? Então, o que a gente viu foi isso, quer dizer, esse tsunami sanitarista que tomou conta como uma híbris implacável. Uma híbris. O que é a híbris? A híbris é o seguinte, é aquela coisa fora do controle. É uma expressão grega. Aquela coisa fora do controle. Aquele monstro que se agiganta de uma tal forma, perdeu o controle, passou do limite. Porque é óbvio que as medidas todas passaram do limite. É óbvio que passaram. Saiu perderam totalmente o bom senso. Foi insano tudo que aconteceu. E o pessoal repetindo, entendeu? O que tinha que ser, que não sei o que, aquela coisa toda, como você já sabe. Em todas as partes do planeta. Então, a gente precisa entender que essa agenda, como eu já falei, né? Ela foi... Vou mostrar mais algumas outras imagens aqui dessa insanidade, né? Que é isso aqui, ó. Todo mundo, padrão no mundo inteiro, houve uma histeria
tá? Abusiva, é óbvio que isso foi behaviorista, isso foi no sentido de moldagem do comportamento, isso foi controle comportamental, isso faz parte da Agenda 2030, do modo como ela está sendo executada e com esses objetivos. Deixa eu ver aqui, olha aqui, ó, essa situação aqui, por exemplo, tá vendo? Todo mundo ali com o sinal exterior do controle, e aqui, ó, tá vendo? Ó, a cibernética e a biotecnologia juntos, tá aqui, ó, no mask, tá? Olha aqui, ó, no mask, tá aqui, ó, o outro, no mask, tá aqui atrás, no mask, tá? Então, é isso aqui, ó. Todo mundo ali, ó, na toada deles, entendeu? Então, é isso que assustou, mas assustou mesmo, tá? E, por exemplo, olha aqui, outra imagem aqui. Novas medidas de segurança tornarão a saúde um pré-requisito para viagens e por aí afora, e essa coisa do passaporte biométrico também a ver com isso, porque a gente vai ver daqui a pouco esse conceito de saúde e bem-estar que foi preparado pela ONU, e esse conceito de saúde e bem-estar preparado pela ONU acabou se tornando um novo paradigma, um novo padrão artificial imposto a tudo e todos da forma como foi visto com a pandemia de 2020, e aquilo foi apenas um ensaio, um primeiro teste do que eles vão vir lá na frente com muito mais. Com muito mais eles vão vir, se não forem detidos e se a resistência não for suficiente para barrar a insanidade de muito daquilo que foi feito, entendeu? E claro que teve resistência disso, e é por conta das resistências que está vendo que eles puseram um pouquinho a mão no breque, mas tá com o pezinho no acelerador também. Então, eu quero rapidamente pontuar alguns aspectos relevantes para que a gente possa perceber melhor os efeitos daquilo que foi posto em execução e gestado lá, nas grandes conferências da ONU dos anos 90, a partir da mudança. O que aconteceu nas grandes conferências internacionais da ONU? Aconteceu o quê? Uma mudança de alguns paradigmas que se tornaram premissas nas políticas públicas para os 193 países membros da ONU. Foi isso que foi gestado, tá? Aqui nas grandes conferências da ONU, foi gestado os documentos, colocando essas premissas ideológicas e esses novos paradigmas em nível global para o mundo todo, para todos os países membros da ONU. Então, essa questão dos novos paradigmas é que precisa ser entendido agora no campo da saúde. Que paradigmas foram esses? Então, o que a gente viu também nesse sentido, né? O que a gente chegou a ver nesse sentido foi isso. Tá aqui, ó, os abusos cometidos. Tá? Esses abusos, essa é uma situação que ocorreu na Austrália, tá? Que mostra bem, tá? Aqueles que houve reação, houve resistência no mundo todo, tá? Mas eles não quiseram saber, eles foram para cima, etc. Foi então que a OMS, agora presta atenção agora nessa parte aqui, porque essa parte aqui eu vou entrar numa questão. Estou procurando aqui uma imagem aqui, acabou escapando aqui, mas deixa eu ver. Espera aqui. Então é isso daqui, ó. Agora vamos ver qual foi a mudança de paradigma que foi feito lá nos grandes documentos internacionais, das conferências internacionais da ONU dos anos 90. Então, o que aconteceu? A OMS, naquele período dos anos 90, a OMS tratou de elaborar e depois impor um novo paradigma de saúde.
Porque até os anos 90 existia um paradigma de saúde que era o paradigma hipocrático. Hipocrático. Mas o novo paradigma de saúde que a OMS elaborou nos seus documentos a partir das grandes conferências dos anos 90, paradigma que solapou o método hipocrático. E a demonstração do modo como eles solaparam o método hipocrático, a gente viu durante a pandemia. Ali a gente viu como é que o método hipocrático foi solapado. Tá? Então, depois de elaborar, a OMS tratou de elaborar e depois impor um novo paradigma de saúde, paradigma este relativista e utilitário, vejam bem agora, cuja utilidade social foi colocada acima da utilidade individual. Isso veio da ONU, da OMS. Essa mudança conceitual. A utilidade social está acima da utilidade individual. Nessa lógica utilitária. Então, aí está uma das bases do terceiro objetivo da Agenda 2030, que abriu com isso um novo tipo de coletivismo por conta desse sanitarismo abusivo que foi imposto, como a gente viu na pandemia. Daí esse coletivismo que aí está tentando se impor, que subverteu o direito por conta desses novos paradigmas, quer dizer, subverteu o direito no sentido, já fiz uma live falando sobre isso, subverteu o direito, solapando o direito natural e substituindo pelo direito positivo, fazendo essa subversão do direito. Por isso que a gente entende, por conta disso é que a gente consegue entender o ativismo judicial do STF aqui no Brasil. Dá para entender. Porque durante toda a década de 90 e o começo do século XXI, foi feito todo um trabalho nos judiciários do mundo todo para a subversão do direito. E esse direito subvertido hoje é o direito positivo que quem está com a caneta na mão decidiu e ponto final. É isso que está acontecendo. Então o pessoal fala assim, mas o STF não tem, vem de fora o negócio. A coisa vem de fora. Muitos ministros do STF rezam a cartilha da ONU. Está lá no site até deles, inclusive, a defesa ardorosa da Agenda 2030. E aí, como é que faz? E cadê o nosso Congresso Nacional para esse questionamento e o esclarecimento disso, o entendimento disso, para evitar os abusos que foram cometidos e ainda serão cometidos se nada for feito para evitar tais abusos? E por conta, disso que aconteceu, que foi gestado nas grandes conferências da ONU, como eu falei aqui para vocês, tá? Tá aqui, saindo de lá, tudo isso, como eu tenho dito, que coloca o direito coletivo com toda a sua abstração e manipulação ideológica sobre o direito individual. Direito individual, que a gente sabe, e aqui eu vou vou voltar aqui para esclarecer essa questão, que a gente sabe que o direito individual, tá, o direito natural, está baseado na realidade objetiva e natural. O direito individual está baseado nisso, as liberdades individuais, na realidade objetiva e natural. Entendeu? Agora, por conta desses novos paradigmas, por conta dessa subversão que houve, nós temos aqui esse novo coletivismo que a gente viu durante a pandemia um pouco dos efeitos desse novo paradigma no campo da saúde com a histeria que houve em 2020. E as coisas como aconteceram. Então, a partir desse novo paradigma de saúde que foi gestado na ONU, quer dizer, vindo das grandes fundações bilionárias, porque elas vão lucrar com isso. Aquelas duas palavras-chave, lucro e controle, tá? Para elas, entendeu? E a ONU sendo agente executivo disso. Então, a partir desse novo paradigma de saúde, o que aconteceu? Houve uma mudança significativa, profunda, que alterou não só no pensamento, na mentalidade que é difundido pela mídia, como também na prática, na praxis, inclusive da atividade médica, no mundo todo. Como a gente viu, eles solaparam o método hipocrático, por isso que
os tratamentos, o tratamento imediato, por exemplo, foi rechaçado, demonizado, penalizado no mundo todo por conta disso, porque eles solaparam o método hipocrático na relação médico-paciente. Como a gente viu, mas sobre isso não posso me aprofundar, porque o YouTube é sensível, tema sensível para o YouTube. Então, agora vejam bem, presta atenção numa coisa aqui que é fundamental agora para a gente poder avançar. Vejam bem, aquilo que até então era uma preocupação com a saúde, que é legítimo, é meritório, claro, preocupação com a saúde, é um dever, uma responsabilidade, a gente estudar, procurar conhecer as coisas, minimizar o sofrimento, buscar medicamentos que possa propiciar melhores condições no enfrentamento das doenças, isso aí é importante, isso tem que ser feito, é meritório isso, é legítimo e meritório a preocupação, o cuidado com a saúde, com o paciente, com o doente, com as enfermidades, muitas conquistas foram feitas nesse campo também, claro, a gente sabe disso, tá? Não é isso que está sendo discutida a legítima e meritória preocupação com a saúde, mas o que aconteceu a partir deste novo paradigma da OMS dos anos 90, ali por volta de 92, 94, por esse período ali, período da década de 92, por esse período aí, nas suas grandes conferências. A partir desse novo paradigma, o que aconteceu? Aquela legítima preocupação com a saúde tornou-se, presta atenção nisso, tornou-se uma obsessão pela saúde. Então faz uma diferença, uma coisa você estar preocupado, atento, ver os meios, né? Uma coisa é isso, a outra é quando se torna uma obsessão. E uma obsessão que foge da realidade. E uma obsessão que se torna tirânica. E uma obsessão que passa do limite. E uma obsessão antinatural. E uma obsessão ideologizada. E uma obsessão insana. Aí o problema é mais sério. E não é uma obsessão de alguns. Não é uma obsessão de alguns para alguns. Se fosse isso, tem problema deles. Não, é uma obsessão de alguns para todos. E quem são esses alguns? As grandes fundações bilionárias. Para todos, porque eles vão lucrar com essa obsessão. E os demais que se lasquem. Como a gente viu que aconteceu na pandemia. Então, de fato concreto. Tá? Então, não preciso nem entrar em detalhes, vocês viveram tudo isso, vocês sabem tudo bem o que está acontecendo, do que se trata. Esta obsessão é que vai ser, assim, o ponto de partida para a justificativa lá na frente, para o humanismo, para o transhumanismo. Então, essa obsessão pela saúde, entendeu? Aceitando métodos artificiais, inteiramente artificiais e antinaturais, pela obsessão pela saúde, por todos os meios, o que vai acontecer lá na frente? Tá? A partir disso, é o ponto de partida para lá na frente, eles encontrarem justificativas para lá na frente, justificarem o transhumanismo com mudanças legislativas. Tá? Por isso os judiciários, com mudanças legislativas nesse sentido, e isso é perigosíssimo. Porque esse é um dos aspectos sombrios do novo totalitarismo em curso, tá? Então, essa obsessão, como a gente viu aqui, um pouquinho com essa questão dos testes, com tudo isso que aconteceu, tá? Para todos, foi imposto, exigido. Eu mesmo, cá entre nós aqui, minha última viagem de avião foi logo no começo. Quando eu vi a paranoia toda, falei, opa, o Camilo que, peraí, deixa a tempestade passar, porque, entendeu? Quando eu vi a paranoia toda, eu estava no Senado Federal, tá? E até me lembro que no dia 11 de março de 2020, tem algumas datas que não esquece, né? No dia 11 de março de 2020, eu cheguei ali no Senado Federal,
o meu crachá do Senado, aquele crachá azul, né? Aquele crachá azul. E passei ali, cumprimentei o pessoal. Oh, como é que você tá? Tudo bem? A gente sempre cumprimenta as pessoas, entendeu? Aí eu tinha aquele... No crachá, com o crachá você passa ali no cartão eletrônico, né? Eles têm as horas que você entra, que você sai, pá, entendeu? Aí você passa ali o cartão eletrônico, aí você sobe ali as escadas ali, o elevador, ou escada mesmo, que é pouca coisa. Aí tem as alas, né? Ala senador Afonso Arinos, ala não sei das contas ali. E cheguei no gabinete, e quando cheguei no gabinete, dia 11 de março de 2020, tá? Uma data que você não esquece. Aí eu cheguei no gabinete e eu vi o computador já estava, a hora que ligou o computador, a gente já entra nos portais, né, midiáticos, o UOL, né, um deles é o UOL, e ali estava assim, o OMS declara a pandemia, entendeu? E eu nem dei trela com a coisa, falei assim, tem tanta desgraça que esse povo noticia, né, é só tragédia e desgraça, eu falei assim, isso aí é mais, entendeu? É mais uma, tá? Não vou nem dar trela. Aí eu fui lá tomar um cafezinho, né? Pô, falar em cafezinho, deixa eu ver, vou tomar mais um pouquinho do meu chazinho aqui, deve estar esfriado um pouquinho. Agora virou um suco de limão. Virou um suco de limão. Mas tá bom, se eu coloco mais um pouco de cítrico, né? Fui lá tomar um cafezinho e tinha no gabinete um rapaz, um só de máscara. Tá certo? Tá todo mascarado aqui, nossa, pegava por aqui, tudo. Só aparecia o olho dele. Assustado. Assustado, entendeu? Aí eu brinquei até, chamei com uns 2 colegas ali, falei, nossa, o cara tá assustado, entendeu? Ficou impressionado. O OMS declarou pandemia. Ai, meu Deus do céu, entendeu? O mundo vai acabar. Gente, foi desse jeito. Nossa Senhora, o mundo vai acabar, entendeu? E eu ainda falei pro pessoal assim, puxa vida, né? O rapaz tá assustado. Até aqui, ó. Vinha até aqui, entendeu? Pegava por aqui tudo, uma fraldão na cara, tá? E eu pensei que era exagero dele. Nem sabia que a coisa assim ia virar uma paranoia e exigência e cobrança de tudo e tudo. Se não pusesse, olha, o pau é comer. Vai comer, o couro é comer. Aí o pessoal falou assim, ó, chamaram o povo lá isso foi no dia 11 de março, brinquei com ele, era um só. Ele parece que ele estava até com um pouquinho resfriado, uma coisa, mas ficou assim. Quando passou alguns dias, acho que menos de uma semana depois, tá? E era assim, foi pipocando, um aqui, outro ali, pá. Depois de uma semana, fizeram uma reunião extraordinária lá, o mundo ia acabar, tá? E chamou todo mundo e disse, gente, ordem, mas de quem é Kafka? Já leu Franz Kafka? Ordem, mas de quem é a ordem? É uma ordem mundial. É mundial a ordem, todo mundo para casa. Entendeu? Aí eu vou confessar uma coisa, aí eu comecei a ficar preocupado, porque a gente, né, vê essas coisas, notícias, eu não vejo televisão, mas a gente vê pela internet, entendeu? E falavam muito que não tinha mais passagem de avião, entendeu? Falava, olha, o pessoal comentava só, olha, não vai ter passagem de avião, entendeu? Aí eu falei, rapaz do céu, a coisa vai ter, a histeria vai chegar num ponto, eu não vou conseguir passagem, entendeu? Já tinha até ligado pro pessoal aqui da minha cidade para vir de carro, ó, vim me pegar de carro aqui que o negócio tá, o mundo vai acabar, não era 2012? Não rolou por causa do calendário maia, aquela coisa toda, vai ser agora, 2020, o mundo vai acabar, entendeu? E a secretária conseguiu uma passagem para mim às 6 horas da manhã, mas o pessoal dizia para mim, olha, eu não sei se vai sair o avião, porque o mundo vai acabar. Então eu fui para o aeroporto assim com aquele sentimento, nossa senhora, será que eu vou conseguir entrar para o avião? Entendeu? Será que eu vou conseguir? E cheguei lá às 6 horas da manhã, consegui entrar, não tinha ainda a exigência de focinheira, tá? Mas tinha um monte de gente usando já, mas eu fiquei na minha, ainda peguei e falei assim, o seguinte, eu vou pedir uma janela, eu não gosto de janela, eu gosto de corredor, tá? Que aí você tem vontade de um banheiro, você levanta, você vai, não tem encheção, dá licença, aquela coisa toda, então você já levanta pro banheiro, entendeu? No corredor,
Mas aquele dia eu fui estratégico, falei, não, eu vou pegar a janela, tá? Porque eu não quero encheção, tá? Pelo amor de Deus. Aí eu peguei uma janela e fui um dos primeiros a chegar, entrei, tá? Ainda não havia exigência. Claro, você tinha crachá, uma série de coisas, mas não tinha exigência. Aí eu cheguei assim, não sentei e meti a cara assim, estava aquela janela do avião, eu fiquei o tempo todo olhando para fora. Então ninguém via a minha cara, fiquei ali olhando para fora, para eu ficar aqui olhando a paisagem, entendeu? Eu não quero ver se alguém vai vir com encheção. E não, sabe, as aeromoças passavam, eu estava ali olhando para a paisagem, fiquei o tempo todo olhando para a paisagem. A manhã bonita, entendeu? Aquelas nuvens no fundo ali, o céu azul, aquele sol bonito surgindo. Eu fiz até uma foto no modo avião, com o celular, e foi a minha última viagem de avião. Eu pressenti, falei assim, olha, eu não sei, eu acho que a coisa vai entrar num processo de paranoia global, eu não sei quando que eu vou voltar a andar de avião. Entendeu? Aí cheguei em São Paulo, tá? E aquela nervosidade, o pessoal queria aquela coisa tudo, máscara, não sei das contas. Eu já combinei com o pessoal me pegar no aeroporto, vim para as montanhas e já diziam no carro que tinham barreiras, que não podia passar o carro, que estava fechando tudo, pá, aquela coisa toda. Eu falei assim, meu pai, só cheguei aqui. Cheguei aqui na minha propriedade aqui, falei assim, gente do seu mundo, o que aconteceu? O mundo vai acabar. Vai acabar, o OMS falou que o mundo vai acabar. Isso foi 11 de março de 2020. Então, vocês verem. E estou aqui até hoje. Tá, nunca mais andei de avião, graças a Deus. Uma vez ou outra que eu precisei retornar ao Brasil e fui de carro. Não, para não ter encheção, fui de carro, tá? E estou por aqui. Então, é isso aí. Agora você veja, voltando aqui a essa questão que a gente estava falando, que foi para todos, né? Quer dizer, focinheiras para todos os protocolos, tá? E o que a gente viu foi isso, quer dizer, e essa obsessão pela saúde, com consequências negativas, por quê? Porque aí que está o X da questão nesse ponto. Por que essa obsessão pela saúde tem consequências negativas? Porque essa obsessão absolutiza, né? Ela absolutizou como única dimensão da vida a dimensão biológica. Quer dizer, sabe, quando a gente vê a obsessão pela saúde, com as consequências negativas, absolutizando-a como única dimensão da vida, como se o sentido da vida fosse alcançado apenas na dimensão biológica. E por isso que a OMS, né, tá aqui, por isso que a OMS, que isso é reducionismo, né? Que as medidas todas que a gente viu foi isso. Sua vida só tem sentido se houver o bem-estar, por isso que essa questão do saúde e bem-estar, se houver o bem-estar físico. E o bem-estar físico deles, para a lógica utilitária deles, tá? Que causou muito mal-estar psicológico, até físico, para muita gente. Quem mais sofreu com tudo isso foram as crianças e os idosos, como a gente sabe disso. Então, por isso que a OMS, já naquela época, tinha recebido críticas, porque segundo o seu novo paradigma, a OMS definiu a saúde. Como é que a OMS definiu a saúde? Nesse novo paradigma que veio lá dos documentos das grandes conferências internacionais da ONU dos 90. Como é que foi esse novo paradigma? Ela definiu a saúde como o estado de total bem-estar. Agora eu faço uma pergunta. É irreal isso. É real, isso não é real. Não existe isso, um estado total de bem-estar. Nesse mundo não tem, entendeu? Existe esse pessoal tem assim uma dificuldade enorme de entender a questão do sofrimento. Uma dificuldade enorme. Eles têm horror, né, a entender a questão do sofrimento. E não tem como. O sofrimento é inerente nessa nossa passagem por aqui nesse mundo. Não tem como. Não existe. Até me lembro que eu estava lendo uma vez um desses escritores ali, ele falava sobre essas coisas de incomodações na vida, sofrimentos, não sei o quê.
E ele diz assim, olha, não tem como, né? Você passar por aqui sem levar um respingão na cara. Não tem como. Não tem como. Essa equação não fecha. Você vai passar por aqui, um respingão na cara, você vai levar. Ah, não tem como. Então, é uma obsessão, sabe? Quer dizer, é uma visão hedonista que a vida só tem sentido se tiver prazer. Isso está embutido nesse terceiro como objetivo da Agenda 2030, saúde e bem-estar. A vida saudável só é saudável se tiver prazer. E aí, esse conceito, ele é totalmente contraditório ao pensamento cristão. Por que eu sou cristão? Por que eu tenho o meu pensamento é cristão? Porque, gente, peraí, a gente tem que saber lidar com o sofrimento. É no sofrimento que a gente mostra a nossa maturidade, a gente mostra a nossa compaixão para com o próximo, a gente mostra a nossa grandeza moral, a gente mostra a nossa humanidade, a nossa fé e tudo mais. Então não tem como. Quer dizer, a vida, né? Quer dizer, e aí o sofrimento faz parte do mistério da vida, é um mistério. Aí é um mistério. E tem coisas que, sabe, eu não discuto, o que você vai fazer? É assim. A vida é assim. Essa vida nessa dimensão é assim. Não tem como. E olha, não é assim, achar que hoje as coisas estão complicadas. Vai ver lá atrás também, gente do céu. Lá atrás também a coisa não era fácil, não. Não era fácil. Nossa, vai lá nas outras épocas também para você ver. Nossa senhora, era complicado o negócio, viu? Tinha outras complicações, então não tem como. Agora, é claro que o cristão, ele sabe que aí tem uma outra leitura desse processo, um outro entendimento, porque é a questão do pecado original, a consequência do pecado original, aí dá aí 10 horas de conversa sobre essa questão das consequências do pecado original, etc, que para mim é convincente, depois de muito estudar, para mim é convincente, tá? Eu, de todas as leituras que estão aí no mundo, etc, a mais convincente, que me convenceu, é o cristianismo. Porque é realista. O cristianismo é realista. Pé no chão. É assim, as coisas são assim. É desse jeito. Entendeu? E esse novo paradigma da ONU, da OMS, ele é irrealista. Por quê? Porque ele foge da realidade, como a gente viu com os exageros cometidos da pandemia, porque ele foge, né, da realidade por justamente ter essa incompreensão, olha, veja bem, a incompreensão do sentido da vida, a incompreensão do sofrimento humano. Claro, o sofrimento humano, todo esforço no sentido de minimizar, de amainar, de amparar as pessoas que sofrem, claro que a gente tem que estar abertos e apoiar toda iniciativa nesse sentido, tá? Isso é do Evangelho, parábola do bom samaritano, por exemplo, tantas outras mais, o próprio Jesus, durante o seu ministério público, o que ele mais fez foi justamente milagres para, sabe, milagres para diminuir o sofrimento das pessoas, curar doenças, você entendeu? Ele como, né, quantas e quantas iniciativas ele tomou para isso, para curar doentes, para minimizar o sofrimento das pessoas, principalmente as pessoas que o procuraram, etc, etc. Então, a questão não é essa, a gente apoia e sempre vai ser a favor de todas as iniciativas que visem minimizar o sofrimento das pessoas, mas não por essa via que a Agenda 2030 está apresentando. Entendeu? Não por essa via. Você veja, você vai hoje, você vai no dentista hoje, por exemplo, outro dia eu fui, entendeu? Um excelente dentista em São Paulo, Dr. Marco Urbano, excelente, espetacular, tá? E ele fez tinha que fazer um tratamento meio assim complicado, e ele falou, não, fica tranquilo que eu vou colocar a anestesia que se não vai, fica tranquilo. E ele, de fato, colocou aqui, ele colocou uma pomada aqui, ele pôs a pomada e acabou, não sentiu mais nada. Na hora que ele colocou a agulha aqui para colocar a anestesia, já não sentia mais nada.
E ele fez tudo o que tinha que fazer ali, tá? Resolveu a parada, não senti absolutamente nada. Então eu falei, pô, depois você me dá um nome nessa anestesia aqui, até fotografei, inclusive, porque é espetacular. Então, quer dizer, não é que você é contra, tá? Aquilo que a tecnologia favorece, etc. Agora, o problema não é esse. O problema não é esse. O problema é justamente a via como essa agenda quer, com esta concepção de saúde, impor as medidas que ela quer impor para todos, com erros de premissa sobre o sentido da vida e sobre a realidade humana. E os efeitos disso a gente viu com o que foi feito, com os horrores que foram feitos durante a pandemia. Então, o que acontece é assim, a OMS, como eu disse para vocês, ela já tinha sofrido críticas quando ela trouxe esse novo paradigma de saúde, tá? Como o estado de total bem-estar. Não existe isso. Não existe. Nesse mundo, nessa dimensão, não vai existir isso, total bem-estar. Isso é utópico. Isso é utópico. Não existe. Como se isso na prática fosse real. E as implicações disso na prática, o que vai acontecer? Quais são as implicações dessa concepção irreal? Elas vão justificar, tá? Isso que eu quero mostrar para vocês. Elas vão justificar aquelas medidas que estão na Agenda 2030, que são medidas inumanas em todos os campos e com todos os seus 17 objetivos, e inclusive no campo da saúde, medidas inumanas, restrições, como a gente viu na pandemia, aqui, ó. Na época eu guardei, foi aqui, ó. Na época eu peguei isso daqui e guardei, eu tenho meu arquivo é grande. Aí os protocolos. Aqui os protocolos, tá? E da pandemia foram esses protocolos, depois virão outros protocolos, outras cotas, outras imposições, outras restrições, sabe? Pior do que o Huxley imaginou no Seu Admirável Mundo Novo, pior do que o George Orwell imaginou no seu livro 1984, pior dos contos do Franz Kafka. Pior dos contos do Franz Kafka. Quer dizer, foi isso que aconteceu. Entendeu? Então, essa concepção vai acabar justificando medidas inumanas, isso que está na Agenda 2030 e isso que está nesse terceiro objetivo no campo da saúde, com essas premissas e com esse novo paradigma de saúde irreal. Como a gente viu na pandemia, os abusos cometidos, com as justificativas sanitárias, no grande teste behaviorista que eles fizeram em 2020, com as imposições, tá aqui, olha, né? Com as imposições que foram feitas, e muito do que aconteceu, vocês acompanharam, foi terrível tudo que aconteceu, e o problema todo disso tudo é que tudo isso está na Agenda 2030, esse modus operandi, essa concepção, esse relativismo, esse pragmatismo, esse utilitarismo, tá? E disso tudo que está na Agenda 2030, visto que é mais que uma utopia, mas é uma distopia, e essa distopia está no bojo desta Agenda 2030, e é este caráter de imposição, tá? O problema que eu tenho sempre falado no meu pensamento, a crítica é sempre a questão da imposição para todos daquilo que eles decidiram como novo paradigma, um novo paradigma antinatural, portanto, profundamente desumano. E com isso, implicitamente, o que é que a gente vê com isso? Implicitamente, com tudo isso, tá vendo? Olha, a gente vai ver o quê? A gente vai ver isso aqui. Implicitamente, tudo isso exige da medicina mais do que esta é capaz de dar. E aumenta exageradamente o direito à saúde sobre os demais direitos humanos, como a gente viu na pandemia. E isso está embutido nesse terceiro objetivo da Agenda 2030, saúde e bem-estar, com essas premissas e com esse pensamento, com essa mentalidade e com essa conceituação. E mais ainda, chega a um sanitarismo
tá? Que a gente viu a proporção disso em nível global, que alia esse sanitarismo, que alia biotecnologia, inteligência artificial, nanotecnologia e cibernética para isso. Sanitarismo este que suplanta as outras dimensões relevantes da vida humana. Que para eles, nesse reducionismo, usando a biotecnologia cibernética com esse reducionismo, porque a vida só tem sentido na dimensão biológica, isso é reducionista, suplanta as outras dimensões importantes da vida humana, inclusive afetiva. Porque aqueles protocolos lá foram totalmente desumanos, porque ceifou a vida afetiva das pessoas. E outras coisas mais. Então, esse paradigma que a OMS trouxe é um paradigma, tá? Que elaborou uma nova antropologia. A parte radical, revolucionária que a OMS fez nos anos 90, das suas grandes conferências internacionais, trazendo aqueles documentos com esses novos paradigmas, o que ela fez, a OMS e a ONU? Elaborou uma nova antropologia. Antropologia esta antinatural. Quer dizer, esse terceiro objetivo da Agenda 2030, que fala em saúde e bem-estar, com este paradigma, para alcançar este total bem-estar, desta forma, totalmente, repito, totalmente dependente da tecnologia e dos padrões de massa, da massificação, como a gente viu, totalmente artificial, esse novo normal que eles tentaram impor e vão insistir nisso, para isso e tudo mais, é uma saúde e bem-estar com um custo altamente desumano. É isso que eu chamo a atenção. O custo é altamente desumano. Mas é aquilo que eu falei, isso tudo vai garantir lucro e controle para aqueles que planejaram e gestaram esta Agenda 2030, para aqueles que passarão com isso a controlar os corpos das pessoas. E, portanto, então, o terceiro objetivo da Agenda 2030, que visa o controle dos corpos, com isso acaba desumanizando de uma forma sem precedentes na história a vida humana. Então, essa nova antropologia antinatural, ela acaba alcançando uma proporção tão terrível, por quê? Porque ela tem uma perspectiva centrada só na saúde. Quer dizer, e é uma perspectiva, então, como eu falei, parcial do sentido da vida, do sentido verdadeiramente humano da vida. E aí, o grande perigo nisso tudo é que com este novo paradigma que veio da OMS, saúde e bem-estar, com esse novo paradigma, com essas premissas e essa nova antropologia, é que eles vão justificar, inclusive no campo legislativo e no campo judiciário do mundo todo, as obsessões pelo transhumanismo. Então, isso que é perigoso, isso que é grave, isso que precisa ser evitado. E é isso que vai dar problema, é óbvio, porque é com esta nova antropologia, com esse novo paradigma de saúde, com isso que eles mostraram que eles estão dispostos a fazer durante a pandemia, isso é que vai servir de ponto de partida também no campo judiciário para chancelar isso, as obsessões pelo transhumanismo, que é o suprassumo, digamos assim, da destruição do que é ser pessoa, do que é ser humano. Principalmente do ponto de vista cristão. Então, quer dizer, eu quis trazer esse ponto que eu penso que é relevante, e não vai dar tempo de eu tratar de exemplos concretos que eu gostaria de trazer, então talvez eu vou ter que, na próxima live, ainda tratar de mais algumas outras questões práticas que eu quero exemplificar, tá? Do que eles já estão fazendo e do que eles pretendem fazer para intensificar isso que eles puseram nos documentos elaborados nas grandes conferências internacionais. Em suma, para encerrar, tá?
as medidas impostas em março de 2020, em todas as partes do planeta, inclusive, ó, isso aqui em massa, ó, isso aqui em massa, estão impregnadas desse novo paradigma de saúde, desse sanitarismo desumano, reduzindo o valor da vida, aquela coisa do cálculo, né, custo-benefício, aquela coisa do cálculo, visão calculista, como a gente viu, porque nessa visão não entra aquele conceito de toda a vida humana importa, não entra, tá? Então, se a maioria se beneficia, se uma minoria for vítima, não tem problema porque a maioria se beneficiou. Totalmente errado. E isso também contraria o pensamento cristão, porque para o pensamento cristão, para o cristão, toda vida humana importa. E com isso daqui, ó, eles não quiseram saber. As vítimas disso aqui, por exemplo, que não são poucas, para eles é um número ínfimo, entendeu? Nesse cálculo de, sabe, muito ínfimo. E eles não estão tão pouco importa. Como que esse grupo ínfimo, que eles dizem que é ínfimo, que o Vaers mostra que não é tão ínfimo assim, não é tão, lá nos Estados Unidos, o Vaers mostra que não é tão ínfimo assim, mas aí eles fraudam, né, os estudos científicos, compram a mídia e ninguém fala no assunto e por aí afora. Então, o que a gente vê é isso, é uma obsessão irreal por um estado de total bem-estar, fora da realidade objetiva, e que gerou as condições para o que temos visto desde então, que a gente está vendo em curso, esse novo totalitarismo. E aí, nesse contexto todo, a implantação do passaporte biométrico, porque quando a gente fala em passaporte sanitário, é para passaporte biométrico. A biometria tem a ver com isso. Acaba sendo o quê? Uma ferramenta e uma estratégia para esse controle desmedido sobre as pessoas, destituindo as pessoas de valores humanos fundamentais, como a gente viu no modo como as pessoas acataram todas as medidas. Perderam totalmente o bom senso do que é ser humano, como a gente viu. Por medo. Por medo. A imensa maioria das pessoas acatou as medidas abusivas por medo. Uma coisa impressionante. É impressionante isso. Só que assim, tá? Eles viram que foi que a maioria acatou. Então, eles vão prosseguir com outras restrições em outros campos, a questão dos alimentos, vamos falar a questão da água, do consumo, tem uma série de coisas que estão nessa agenda, nos outros objetivos, tá? Que eles vão vir com outras restrições. E eles vão fazer os testes deles para ver até onde eles podem ir. Eles fazem esses testes. Esses estudos, eles têm tudo, estatísticas, sociólogos, psicólogos, tem tudo para poder fazer os estudos, ó, entendeu? A coisa está desse jeito. Por isso, gente, que a gente viu, tá? Como é que a liberdade, a dignidade das pessoas foram solapadas por conta disso tudo. E aí causou, né? Causou em muita gente perplexidade, causou angústia da maioria das pessoas que foram vítimas, foram subjugadas a esse sanitarismo inumano, com seus excessos, desmedidas, desproporções e desumanidade, por isso, com tão grandes equívocos que vão ser consequentes ao longo do século XXI. Ao longo do século XXI. Então, para concluir, tá? Esse novo paradigma da saúde, que foi criticado na época, como a gente disse, está aí, agora, mostrando as consequências de seus erros de premissa, de sua incompreensão da natureza humana e do sentido que é ser humano, porque é aquele princípio que eles colocaram lá, a utilidade social acima da individual. E esta perspectiva da saúde e bem-estar, vista desta forma, ideologizada e por isso inumana, coloca as condições para, por exemplo, se sacrificar uma pessoa, a fim de que a coletividade, a maioria, entendeu? Se beneficie. E isso é totalitário. Para que a maioria possa obter esse máximo bem-estar, que é irreal, mas que a mídia, a propaganda vai dizer que é o máximo bem-estar.
Então, nessa lógica utilitária, eles vão aceitar que você, entendeu? Sacrifique o resistente para não comprometer o bem-estar da maioria. Então, essas práticas que foram adotadas, focinheiro para todo mundo e tudo mais, foram táticas estudadas no sentido para isso, para detectar a resistência e dizer que aquele resistente é a causa do mal-estar da maioria, então tem que ser erradicado. Então, e aí justificam outras medidas de descarte dos resistentes, dos recalcitrantes nesse sentido, só que tudo isso calcado e baseado em falsas premissas. E aí, com isso, eles perderam, por conta desse coletivismo, tá? Totalmente o sentido que realmente para o cristão é o sentido do bem comum. Entendeu? Porque essa questão do bem comum é o seguinte: se a gente, o bem comum ele se alcança quando todas e cada uma das pessoas são reconhecidas e definidas nos seus bens fundamentais. E isso está garantido, por exemplo, na nossa Constituição e nas constituições do mundo. Mas não na cabeça desses biocratas com essa ideologia sanitarista globalista, galtoniana e totalitária. Por quê? Porque eles desprezam a realidade objetiva. Eles estão com desgosto no mundo da lua, na Disneylândia deles. Porque eles têm uma mentalidade disneyizada. A gente sabe que o bem comum ele se alcança quando todas e cada uma das pessoas são reconhecidas nos seus bens fundamentais. E outra coisa para concluir aqui, eles não compreendem, os globalistas, que o bem comum da sociedade se realiza em cada pessoa, que em si mesma resume todo o bem da sociedade. Você só vai garantir o bem de todos se cada pessoa for respeitada. E isso tem a ver com o sentido da dignidade da pessoa humana. Não existe essa lógica. Para o bem da maioria vale sacrificar uma minoria porque é para o bem da maioria. Isso não tem cabimento. O bem da sociedade ele acontece quando é respeitado o bem de cada pessoa. Por isso que se deve respeitar a liberdade de cada um. Esse é o desafio, a equação que tem que ser feita. Ao longo dos séculos tem que se buscar isso. Entendeu? E por isso que a gente sempre fala que toda vida humana importa. E não para alguns apenas, para esses plutocratas, para esses biocratas, para esses tecnocratas, para esses globalistas. E não para alguns apenas, porque o bem precioso da vida é um bem de cada um, é um bem para todos. Todos têm a dignidade na medida em que todos precisam ter a garantia desse bem. Não pode ter esse bem privado por conta da obsessão de alguns. E por isso que aconteceram as reações que a gente viu no mundo todo, em todos os países, contra essa ditadura sanitária que assustou a tantos no mundo todo, em nível global, e que ainda está em curso. E isso tem muito, muito a ver com esse terceiro objetivo da Agenda 2030, com esses graves erros de premissa que justificam tudo isso que nós vimos e muito mais que eles querem fazer. Então, gente, é isso aí. Eu já dei 1h24, como eu falei para vocês, tem mais coisas que eu preciso tratar desse tema, então eu vou ser obrigado, vamos ver, eu vou ver amanhã como é que vai estar corrido uma série de coisas, mas eu espero ver se eu consigo trazer mais alguns dados, mais alguns elementos concretos para mostrar para vocês também outros aspectos desse objetivo, que é muito importante, tendo em vista tudo isso que aconteceu. Mas vejam bem, são 17 objetivos e ainda tem muitos outros que eu quero aqui passar para vocês. Só para encerrar, tá? Eu vi aqui que eu tenho mais uma imagem aqui para mostrar para vocês. Mas deixa eu ver aqui o que eu estava dizendo na beira-mar aqui. Os maus fazem, Salmo 37, os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus porque sabe que o dia deles está chegando. Isso é Torre de Babel que vai desabar. Só que assim, fará muitas vítimas.
E eu já disse em outras lives também que as vítimas feitas, muitas delas, tá? São mais também aquelas que... As vítimas que eu digo assim também, aquelas que são seduzidas por isso, são aquelas que cedem à lógica do maligno em vários aspectos. Então, para se preservar disso, é preciso, em oração, buscar a Deus que haja fortaleza contra isso, mas evitando ceder à lógica do maligno. Isso aí, já comentei sobre isso, mas sabe, esse é tema muito sensível ao YouTube. Eu tenho mais uma imagem aqui, mas eu acho que eu vou deixar para a próxima live, que já está dando 1h25, e aí vai ficar muita coisa por hoje. Meus amigos, agradeço aí a participação de todos, os novos inscritos. Vamos ver, amanhã estaremos de volta aqui, se Deus quiser, às 21 horas. Até a próxima, se Deus quiser.